quem é Paulo Henrique Alcântara. Puxando pela afetividade e olhando para minha trajetória, eu não me importarei de ficar apenas ouvindo a chuva. Eu me definiria como essencialmente um criador, alguém apaixonado pela narrativa, Mas sabe como é, né, Marinalva? por inventar, por ficcionalizar, Que sujeitinho ordinário, ia fazer uma coisa dessa com o Normério. apaixonado por colocar em cena personagens. Ai, Marinalva, eu ando tão assombrada. Eu essencialmente sou um contador de histórias. O ano de 1985 eu estudava no Colégio Marista, ali bem ao lado da escola de teatro. Eu soube que estava passando ali no Teatro Santo Antônio, hoje Martim Gonçalves, na época o Teatro Santo Antônio, estava passando uma peça e eu fui sozinho ao teatro, era adolescente, e essa lembrança é muito marcante, muito forte, muito vívida. E eu lembro da sensação de que eu entrava em algo perigoso, em algo que me atraía, mas também era tudo muito novo. Paulinho é um artista da minha geração. Nós começamos juntos no curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFBA, mas logo ele percebeu que o lugar dele não era numa redação de jornal e tratou de migrar para a escola de teatro. Era como entrar num lugar misterioso, sagrado, o teatro pequeno, e eu tive o imenso privilégio de assistir Cleise Mendes, Sônia Rangel, Cacá Nascimento, dirigidos por Arildo Deda, fazendo A Noite das Tríbades, um espetáculo da Companhia de Teatro da UFBA. E eu lembro da força do elenco em cena, e eu fiquei tentado a experimentar isso. Esse universo da ficção, tanto da literatura quanto do cinema, estava muito forte em mim, muito presente em mim. Costumava ir ao Teatro Castro Alves atraído para ver grandes atores e grandes atrizes que eu via na telenovela, e eu queria vê-los no teatro. Eu ia assistindo e eu ia tendo contato com espetáculos maravilhosos. Então eu vi Bibi Ferreira fazendo Piaf, o espetáculo original, logo depois dela ter estreado, ela em turnê. Eu vi Tônia Carreiro interpretando Sarah Bernard, eu vi Paulo Otran fazendo Shakespeare, fazendo Ibsen. Eu vi Fernanda Montenegro inúmeras vezes. Vi Dina Sfati, a grande atriz Dina Sfati, fazendo Eda Gabler de Ibsen. Uma pessoa que lê Memórias de um Sargento de Milícias com 7 anos de idade e que no comecinho da adolescência vai ao teatro assistir a Dina Sfati protagonizando Eda Gabler, uma pessoa dessa já nasceu artista. Então isso foi me motivando a fazer teatro, foi me deixando instigado. Eu tenho esse vínculo ancestral, primário, com o ato de contar história. E a cada vez que eu leio um grande livro, que eu vejo um belo filme, que eu vejo uma bela peça, eu fico com vontade de escrever mais e mais e mais. Eu gosto de partir de histórias que eu ouço na família, no mundo, né? Fazer referências ao todo ou a parte da história de vida de personagens sobre os quais eu ouvi falar. Então, acaba que a minha memória, a minha história de vida transparece, sim, na minha dramaturgia. A intensidade é marca dos meus personagens. Um dia, eu me olharei no espelho e notarei que meus cabelos começaram a embranquecer. Se não é para ser intenso, não tem sentido escrever, né? Atores e atrizes esperam personagens intensos. E às vezes essa intensidade vai na emoção, no drama,
nas lágrimas, mas também vai no humor, não é? A empregada de Normélia? Sei. Ela o quê? Mas a intensidade no sentido de que eles são plenos de vida, né? São palpitantes em termos de desenho de personagem. Eu gosto de personagens bem acabados, personagens redondos, personagens que mudam. Não gosto muito da superfície, gosto de ir fundo. Toda obra reflete o seu autor. Por mais que alguns personagens sejam alter ego, né, meu, eles também vão além. A dramaturgia precisa transbordar além da memória, precisa ir para a invenção, para a imaginação. E aí se dá a dramaturgia. Então eu diria que a maturidade me trouxe essa necessidade de diálogo com questões políticas, né? De falar de liberdade, de como esse país ele nos solicita, né? Por exemplo, no ano de 2016 eu ensinei A Lira dos 20 Anos, texto de Paulo César Coutinho, com alunos e alunas da escola de teatro. Era preciso tocar em outros temas até então não tocados, né? Pois mobilizado e indignado que estava com o que acontecia no cenário político, e de colocar no palco uma proposta que refletisse aquele tempo. A memória do espetáculo Fala Comigo Doce Como a Chuva. A estreia oficial de Paulinho como diretor acontece em 1996, com Fala Comigo Doce Como a Chuva, de Tennessee Williams. A história de um casal em crise numa noite de chuva. Trouxe no elenco João Miguel e Evelyn Buschig. Um espetáculo que tinha apenas meia hora, 30 minutinhos de duração, tempo suficiente para nos dar um susto com o talento dele. Eu, juntamente com o elenco, buscando um aprofundamento das emoções, dos sentimentos. Paulinho, como me convidou, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei pensando, né? Cada vez que a gente estudava na mesa, né? Sobre o autor, sobre os personagens, e eu pensava assim, meu Deus, eu tenho tão pouca vida, assim, vivida, assim, das coisas, para poder sentir tudo isso. Laboratórios muito fortes, muito contundentes. Eu tenho na memória um diretor hipersensível, delicado, educado, generoso. Junto também com a imensa sensibilidade de João Miguel e Evelyn, numa das salas lá da escola de teatro. Foi um mergulho muito bom no lugar humano, sentimental, universal. Eles terminaram a cena às lágrimas. A memória que eu tenho desse encontro é com muita delicadeza, da delicadeza de Paulinho para com a gente. Que a profissão que ele escolheu tem essa missão, de espelhar, da empatia, né? Você tá assim em cena e quem tá te assistindo se vê naquele lugar. E quanto mais verdadeiro, mais chega pro outro. Eu, muito inexperiente, eu não sabia como lidar com certas crises, com certos conflitos próprios de quem, de maneira inexperiente, ainda que muito apaixonada, muito entregue. Lembro do nervosismo extremo e lembro de uma sala 5 tomada pelas palavras de Tennessee Williams e por um ator e por uma atriz absolutamente entregue. A primeira característica do trabalho, do repertório de Paulinho, que é a qualidade do trabalho de direção de ator. E ele consegue esse lugar de colocar nós, atores, na verdade, na sua verdade. Então a memória de Falar Comigo Doce Como a Chuva é a memória desse encontro muito intenso.
quero ir embora. Sozinho. Eu me registrarei sob nome falso, no pequeno hotel da Costa. Terei um quarto grande, com venezianas na janela. Haverá uma estação de chuva. 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 Eu estarei tão cansada de uma vida passada na cidade que eu não me importarei de ficar apenas ouvindo a chuva. Eu ficarei tão quieta. As rugas desaparecerão do meu rosto. Meus olhos não ficaram mais inflamados. Eu não terei amigos. Sequer terei conhecidos. Eu não terei consciência da passagem do tempo. Um dia, eu me olharei no espelho e notarei que meus cabelos começaram a embranquecer. Pela primeira vez, eu terei consciência de estar morando nesse pequeno hotel, sob nome falso, sem amigos ou conhecidos de qualquer tipo, por 25 anos. Eu ficarei contente que o tempo tenha passado tão facilmente assim. De vez em quando, talvez eu vá ao cinema. Sentarei nas filas de trás com a escuridão ao meu redor. Ficarei sentado, com as pessoas ao meu lado, sem tomarem conhecimento da minha presença. Olhando a tela. Pessoas imaginárias. Pessoas das histórias. Um dia eu me olharei no espelho e verei que meu cabelo ficou branco. Branco. Completamente branco. Passarei a mão pelo meu corpo, sentirei o quanto fiquei leve e magra. Como estarei magra. Quase transparente. Quase real. Então eu compreenderei, saberei de modo vago. Estava morando nesse pequeno hotel, sem nenhuma relação social, responsabilidade, ansiedade ou perturbações de qualquer tipo. Quase 50 anos. Meio praticamente uma vida inteira. Eu nem sequer lembrarei o nome das pessoas que eu conheci antes de vir para cá, nem da sensação de ser alguém, esperando por alguém, que talvez não veio. Então eu saberei, olhando no espelho, que pela primeira vez chegou o momento de caminhar mais uma vez sozinha pela calçada, com um vento forte batendo em mim, um vento limpo e branco que vem do princípio do mundo. Ainda mais além disso, vem do princípio do espaço. Ainda mais além do que qualquer coisa que haja além do princípio do espaço. Então eu sairei
e andarei pela calçada. Andarei sozinho. E serei empurrado pelo vento. E ficarei pequenino, pequenino, pequena, pequena e mais pequenininho, pequenininho, pequenininho. Até que finalmente eu não tenha mais cor. E o vento viesse me tomar em seus braços brancos e refrescantes para sempre. E me levasse embora. Eu quero ir embora. Para fazer essa cena é preciso um grau de despojamento e de doação absoluta, né? A alma da atriz fica desnudada nessa cena. A cena ficou muito bonita, a luz, o figurino, os cabelos molhados de Vera. É uma cena sobre sentimentos encharcados, sobre a mulher que não aguenta mais, sobre a mulher em profunda exaustão no meio da noite, perdida, desolada. É um texto absolutamente poético de Tennessee Williams, muito lírico, em que essa personagem se derrama, transborda. A personagem é toda água. Água da chuva, água das lágrimas. E eu fiquei imensamente tocado. Quero agradecer muito a Vel, a Vera Pessoa, a Leandro. E que bonito ver esse exercício de memória. Precisamos conhecer o que antes de nós fizemos. Nós também precisamos revisitar, rever o que fizemos, né? Até para dimensionar o que há de novo que precisa ser feito, né? Não repetir fórmulas anteriores. Então a memória ela tem um valor inestimável para a vida, para a existência, né? Viver é lembrar, é rememorar, é recordar. Vasculhando a memória dos meus espetáculos, a memória mais viva vem do espetáculo Lábios que Beijei, que eu escrevi e dirigi em 1998 no Teatro SESI Rio Vermelho, espetáculo protagonizado por Nilda Spencer e Wilson Mello, esses dois ícones da história e da memória do teatro na Bahia. Tenho para mim que eu tive essa sorte de usufruir de Nilda e Wilson como tantos outros atores e atrizes e diretores muito antes de mim tiveram. É como se eu tivesse tido a experiência de vivenciar um jeito de fazer teatro, tá? Muito clássico, muito hierárquico. E a hierarquia, o que é interessante, não tem a ver com a idade, com a experiência, tem a ver com o posto. Eu, diretor, né? Isso não era dito por eles, isso era presenciado no dia a dia dos ensaios. Isso era muito bonito de ver. Eu notava que o dia do espetáculo, tudo era em função do espetáculo. O absoluto respeito às marcas, às falas, cuidado com o figurino, olhavam-se os elementos de cena e o cenário estava ali. Então é uma escola, é uma tradição de uma sacralidade do teatro. Nilda me parece que nessa época já tinha pouco mais de 70 anos, o Wilson estava chegando lá, mas eram dois jovens. Talvez o elenco mais jovem que eu dirigi, talvez o elenco mais animado, mais livre, mais ousado que eu já dirigi. Ah, Marinalva
Esse prédio tá muito mudado. Um inventa de ficar ouvindo essas músicas nas alturas, a outra quer porque quer enterrar o gato no canteiro do prédio. E como se não bastasse, Dona Hilda, do 801, danou a gritar uma madrugada dessa, possuída por um espírito obsessor. Dona Delza chegou, saiu, começou a rezar. Eu, inclusive, andei me informando sobre uma tal cabeça. Menino, a cabeça que me apareceu no sonho, um pesadelo uma noite dessa, levitando pelo apartamento. Ai, Marinalva, eu ando tão assombrada. Plínio vai bem na vida que pediu a Deus, torrando a aposentadoria, que já não é lá grande coisa no monte de jornal. Mas pra mim, ler um é o suficiente. Pra ele, não. Ele tem que encher minha sala de jornal. Não faz outra coisa. Eu nem sei qual foi a última vez que Plínio me levou pro cinema. E sem falar dos roncos e tosses que não me deixam dormir. Ah, Marinalva. E é a noite inteira, não vai e vem, sem fim pro banheiro. Só essa noite foram 6 vezes. Ele deve estar com um problema nos rins. Depois ele diz que é um touro. Ah, esse touro já foi abatido faz tempo. Só ele que não vê. E seu marido, Marinalva, como vai? Se você quiser, eu falo com Dona Delza. Quem sabe ele indo lá no centro, ele não cura a bebedeira dele? Você me desculpe, eu sei que você não gosta que eu fale desse porre de Nelson. Mas sabe como é, né, Marinalva? Até bater, ele já lhe bateu. Quem sabe essa atração forte que Nelson tem pelo álcool não é algum espírito obsessor. A empregada de Normélia? Sei. Ela o quê? No apartamento de Normélia? Não me diga. Plínio, vai lá na cozinha que eu deixei o bolo no forno. Mas que sujeitinho ordinário. Ia fazer uma coisa dessa com Normélia. Plínio, meu bolo tá queimando. Levanta já daí, vai lá, desligar o forno. Ô, Marinalva, onde é que tá vendendo? Paciência pra eu comprar. Plínio tá acabando com o meu estoque. Você também? Ah, minha filha, nem me fale. Eu ando com meu intestino preso há dias. Você nem imagina, Marinalva, que... Tá, minha linda. Vá, cuidar das suas coisas, vá. Que telefone tá mesmo pela hora da morte. Recomendações a Nelson. Ai, como fala essa Marinalva, parece até que não tem outra coisa pra fazer. Plínio, eu nem te conto, Normélia pegou o marido com a empregada. O que você acha, Plínio? Você acha que eu devo ligar pra Normélia hipotecando a minha solidariedade? Você sabe, eu não quero ser indiscreta. Plínio, você ouviu o que eu disse? Plínio! Ao ver a cena de Márcia, eu me lembro que esse bife, que é como nós chamamos na linguagem do teatro, um texto longo de grande extensão, esse bife que eu escrevi, eu lembro que Nilda Spencer ensaiava essa cena com muito cuidado. A sensação que eu tinha é que ela tinha um especial zelo com essa cena, porque ela ficava muito tempo em cena, é um texto longo, e ela burilou isso à exaustão. E logo nos primeiros ensaios ela tinha esse texto decorado. E eu lembro que a cada ensaio nós fazíamos algumas cenas e sempre passávamos essa cena. Porque tanto eu como ela entendíamos que essa cena tinha que estar absolutamente no ponto, porque ela ficava sozinha em cena. Seu partner de cena, Wilson Mello, quase não falava nessa cena. E é uma cena difícil, em que tem um texto com muitas idas e vindas, com muitas informações, e ela no telefone. E Nilda enchia o palco com essa cena. Ela se agigantava com essa cena. E vendo Márcia, eu fico tocado de grande emoção, porque eu tenho um respeito imenso por Márcia Andrade. É uma honra ver Márcia pela primeira vez interpretando um texto meu. Espero que muito em breve ela possa interpretar outro, porque terei o imenso prazer
de ver Márcia interpretando um texto meu. Seria uma honra para qualquer dramaturgo, porque eu admiro muitas coisas em Márcia, mas uma delas é ver como essa atriz, Márcia Andrade, é vocacionada para o teatro. É uma atriz imensamente vocacionada. Então é lindo ver Márcia fazendo Lábios que Beijei, a compreensão dos tempos, o entrosamento dela com a alma dessa mulher, com o momento de mesquinharia dessa mulher, com um momento menor de fofoca, uma cena prosaica, cotidiana, mas é uma cena que fala muito dessa personagem, diz muito da personagem. A direção teve o cuidado de vestir Márcia com um figurino de petit pois, que era o figurino que Ofélia usava, uma blusa de bolinhas, e a sutileza do final, quando a gente encontra no chão, em meio aos jornais de Plínio, o marido de Ofélia, que vivia lendo jornais, uma revista com Nilda Spencer na capa. Fiquei muito emocionado, agradeço muito a Márcia e a Leandro por esse presente. Já é mais do que sabido que o presente é absolutamente atravessado de passado, né? Olhar para trás, olhar pelo retrovisor da história das nossas vidas pessoais é uma constante, né? Diria que uma grande ingenuidade achar que o movimento da vida é só aqui do presente em relação ao futuro, né? E o fenômeno teatral é um fenômeno da prática viva da memória, né? Um encenador hoje que remonta Brecht, que remonta Shakespeare, que remonta Nelson Rodrigues, ele está acionando a memória da dramaturgia. Um ator e uma atriz precisam da memória no sentido da memorização. Não se faz teatro sem essa memória do texto, memória da marca. A cada novo espetáculo é um espetáculo trazido pela memória, né? O público ali assiste aquele espetáculo pela primeira vez, mas o elenco está lembrando, né? Está acionando novamente o espetáculo que estreou e que um ano depois é trazido novamente dia a dia, de quinta a domingo. Então, como a memória está entrelaçada com o teatro, né? São intrínsecos.